da série Mais Fundo, Transformação Real para quem tem sede de vida. Nessa manhã, nós vamos aprofundar no que eu chamo de relacionamento horizontal. Nós temos relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento para com Deus, e nós temos também relacionamentos horizontais, que são os nossos relacionamentos uns com os outros. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. A nossa união com Cristo, guarde bem isso, a nossa união com Cristo não nos conecta somente a Ele. A nossa união com Cristo nos conecta uns aos outros, com todos os cristãos, uma vez que as Escrituras nos chamam de corpo de Cristo Jesus. Então nós estamos conectados uns aos outros, onde Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Então nós somos um organismo, nós somos um corpo, nós somos uma família onde ninguém cresce sozinho, onde ninguém caminha na individualidade. E eu vou dizer algo muito importante: não existe crescimento, não existe igreja na solidão, não existe igreja na individualidade. O movimento que teve alguns 10 anos atrás, de movimentos chamados desigrejados, não faz sentido de acordo com as Escrituras. E muita gente falava assim: não, mas se Cristo Jesus habita em mim, então a igreja sou eu. Não! A igreja não sou eu. A igreja não é o Laci. A igreja não é o Marcos. A igreja não é o Douglas. Sozinhos não. A igreja é o nós. Aí sim. Ah, eu e João Marcos somos igreja? Somos. Junto com você, junto com a Cris, junto com a Ivânia, junto com a Darli, nós somos igreja. Então a igreja é o nós, não existe igreja o eu, porque Deus desenhou a igreja como uma comunidade que interage, que cresce, que se aprofunda, como uma família unida em Cristo Jesus. E para essa reflexão, eu vou te convidar a você abrir em 1 João capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, finalzinho da Bíblia, versos 5, 6 e 7. Vamos ficar apenas nesse pequeno trecho de 1 João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Diz o seguinte a palavra de Deus: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, nós nos colocamos agora diante da Tua palavra. Palavra que tem poder, palavra que fala, palavra que molda, palavra que nos faz crescer. E nós nos colocamos agora diante do Senhor. Fala, Senhor, nós estamos prontos para ouvir a Tua doce voz e entendemos de uma maneira mais profunda o relacionamento vertical e horizontal que o Senhor propõe para as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nesse livro aqui, chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, um livro maravilhoso, um livro que é recomendado como leitura obrigatória para todo cristão que deseja entender um movimento de conversão de fé, do ateísmo para o cristianismo, que aqui C.S. Lewis ele escreve de uma maneira bem relacional, é um compêndio de espécie de devocionais que ele fazia ao vivo numa rádio, e ele foi escrevendo, isso virou um livro, e conta sobre a história dele, ali no momento durante da Segunda Guerra Mundial. Ele vai falando junto à rádio BBC, e isso foi registrado, se tornou um livro, que mostra inclusive a girada da vida dele, a virada de onde ele não acreditava em Deus, onde ele se torna um cristão profundo. Nesse livro, ele tem uma citação que eu gostaria de compartilhar com vocês como introdução para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: o cristianismo não concebe os indivíduos humanos como meros membros de um grupo ou itens numa lista. Poderia ser itens, poderia ser um grupo, uma associação, um clube,
enfim, mas não é isso. Mas, ele diz, como órgãos num corpo, uns diferentes dos outros, e cada qual oferecendo uma contribuição própria e insubstituível. Membros, órgãos num corpo, uns diferentes dos outros, e cada um oferecendo uma contribuição própria e insubstituível. A imagem bíblica de corpo afirma para mim e para você como a ideia de uma união, de uma caminhada onde eu preciso de você e você precisa de mim. E que, ao mesmo tempo, a ideia de um cristão independente ou individualista é totalmente absurda, de acordo com a palavra de Deus. E essa metáfora de um organismo que nos mostra a direção do crescimento, diz para mim, para você, que nós precisamos o quê? Interagir uns com os outros. Nós precisamos interagir uns com os outros. O texto que nós acabamos de ler é um convite para quê? Para nós andarmos na luz, pois Deus é luz e Ele está na luz. Agora a gente pode perguntar, o que seria esse caminhar na luz? Que o texto bíblico diz. Significa viver na esfera da verdade. Luz, e Deus está na luz, e Ele próprio é luz, significa a esfera da verdade e da santidade de Deus, da sua transparência, da sua honestidade. Logo, nós colocamos intencionalidade, nós colocamos ação, nós colocamos um direcionamento dos nossos corações para que a gente possa trilhar essa esfera da verdade, da revelação de Deus. Eu vou compartilhar com você a chave do que é andar na luz, e ela está diante dos nossos olhos porque ela está no versículo 7. Olha só o que diz no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De maneira lógica, andar na luz é o contrário de andar nas trevas. Andar na luz é confessar os nossos pecados, é abrir um caminho para a purificação, enquanto que andar nas trevas é esconder os nossos pecados, né, colocar uma máscara de santidade, mas se fechar em nossa pecaminosidade e nos tornarmos presos diante de uma grande prisão da falsidade. Aí você poderia me perguntar, mas pastor, por que a consequência lógica de se andar na luz não seria comunhão com Deus, mas sim comunhão com os outros, como está o verso bíblico? Olha só que interessante como João coloca. A consequência de andar na luz gera comunhão uns com os outros. E aqui está a chave do pensamento joanino. A comunhão entre os cristãos, entre nós uns com os outros, como um único corpo, isso sim é um sinal claro de que nós temos comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão uns com os outros, já está claro que nós temos comunhão com Deus. Nós crescemos à medida em que andamos na luz, ou seja, nós vivemos nessa verdade, não somente na nossa relação vertical com Deus, mas também na nossa relação horizontal uns com os outros. O que eu estou dizendo para você nessa manhã é que ir mais fundo, crescer, ver a vida florescer, exige de nós sinceridade. Exige de nós abertura, exige de nós transparência uns com os outros, exige de nós reconhecermos que nós somos pecadores, confessarmos isso uns com os outros e caminharmos numa trilha de transparência exatamente como nós somos. E isso é desafiador. Abrir o teu coração para outra pessoa é desafiador. É tão desafiador que, infelizmente, muitos cristãos, muitas igrejas, de uma maneira geral, não andam na luz, não porque sejam pessoas extremamente más, não porque sejam pessoas que não desejam andar na luz, não é isso, mas é porque são pessoas que optam por viver um tipo de enclausuramento, um tipo de desonestidade, e eu chamaria não de uma desonestidade explícita, de eu querer ser desonesto, mas uma desonestidade implícita. E aí está o problema do individualismo. Porque o individualismo, se a gente não tomar conta, se a gente não tomar atenção, ele é uma prática da escuridão. Por quê? Porque no individualismo você se fecha numa camuflagem da verdade, onde é muito mais fácil você gerar uma aparência espiritual.
É muito mais fácil você gerar uma aparência de sucesso espiritual, para que os outros vejam na casca e achem quem você é a partir dessa aparência, que muitas vezes é bem diferente de quem eu realmente sou. Então eu vivo essa máscara e eu apresento essa aparência às pessoas, né? Alguns filósofos antigos já utilizavam dessa metáfora da máscara, né? Quando eu coloco uma máscara na minha vida e eu vou vivendo a minha vida toda com essa máscara, mesmo que depois, ao final da vida, eu tente tirar essa máscara, ou eu não vou conseguir, ou se eu tirar essa máscara, o formato do meu rosto já tem o formato dessa máscara. Esse é o perigo de vivermos uma vida de mentira, uma vida fake. Isso não é luz, isso é escuridão, porque não está fundamentado na verdade. E a consequência disso não é apenas uma falta de crescimento, a consequência disso não é apenas uma mentira para com as outras pessoas, mas talvez a maior consequência de viver com máscaras é o cansaço, é a exaustão da própria pessoa que vive o tempo todo emulando ou fingindo ser aquilo que ela não é. Isso cansa. Isso acaba com as nossas forças. Isso nos dilacera ao longo do tempo. Essa vida de aparências não é sustentável a longo prazo. Então nós chegamos às vezes num desânimo espiritual tão profundo que mesmo você indo à igreja, mesmo você cantando, mesmo você tendo uma teologia sólida, reformada, ainda assim você sente um vazio no seu coração. Puxa, por que eu sinto esse vazio no coração? Porque não tem como afirmar comunhão com Deus se nós não andarmos em verdade uns com os outros. Às vezes eu brinco aqui, eu brinco falando verdade, falando a verdade. Você quer me conhecer? Vai jantar em casa. Você quer me conhecer? Pergunta para minha esposa. Eu falo aqui que eu comecei a academia, de púlpito. Pergunta para ela essa semana quantas vezes eu fui na academia, quantas vezes ela foi. Se eu fui uma vez essa semana, olhe lá. Mas joguei um futebolzinho, Hugo, está de prova. Futebolzinho, esse toda segunda. Então, quer me conhecer? Quer me conhecer? Vem ver de verdade como eu vivo. Precisamos nos conhecer, vamos compartilhar a vida, interagir uns com os outros, em verdade. E eu vou fazer agora uma pergunta delicada, profunda e incisiva. Quem? Obviamente você não vai me responder, você vai responder o seu coração. Quem na sua rede de relacionamentos sabe que você é um pecador? Quem na sua rede de relacionamento sabe que você é uma pecadora? E eu não estou dizendo um pecador de maneira geral. Sabe aquele pecador de maneira geral que você fala assim, eu sou um miserável pecador? Até aquela oração, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados, né? Parece uma oração bonita, né? Mas muitas vezes você está fugindo do fato de dar nome aos seus pecados. Quem na sua rede de relacionamento sabe que você é um pecador de maneira específica? Quem na sua rede de relacionamentos, pessoas cristãs, sabe o nome dos seus pecados? Sabe com o que você está lutando? Sabe a razão, o motivo do porquê você precisa que ela ore por você? Faz esse exercício. Quem sabe? Quem sabe das trevas do seu coração, das suas lutas, para que esteja te apoiando, te suportando e orando por você? Veja bem, não estou dizendo aqui que você tem que sair a partir de hoje, lavando toda a roupa suja da sua vida com todo cristão que aparecer na sua frente. Não é isso que eu estou dizendo. Exige uma jornada de confiança. Exige um caminho de fidelidade. Exige um cuidado, um aprofundamento no relacionamento. O que eu estou dizendo e o que eu estou perguntando é o seguinte: quem são as pessoas próximas da sua vida? Quem são os seus mentores espirituais? Quem são os seus amigos cristãos e cristãs, em quem você confessa os seus pecados? Para quem você liga e fala, o meu pecado é esse, me ajuda, ora comigo. Além de orar, o que eu posso fazer para eu melhorar nessa área? Quem são essas pessoas com quem você se relaciona sem fingimento, sem máscaras, revelando quem você é de dentro para fora? Desafiador, né? Desafiador. Agora, já parou para pensar em ter alguém, um amigo cristão? Aqui abre parênteses, e como amigo cristão, eu estou dizendo para você, uma pessoa do mesmo sexo,
para evitar qualquer possibilidade de apego prejudicial. Fecha parênteses. Já pensou em ter um amigo cristão e essa pessoa te conhecer de maneira integral? Sem falsidades? Uma amizade leve, uma amizade verdadeira. Já pensou em ter isso? Já pensou em viver sem o peso das máscaras? Sem precisar fingir? Sem precisar, para receber na sua casa, você ter que mobilizar quase que um extreme makeover, arrumar a mesa, sei lá o que, ficar preocupado com o que vai pensar, trocar as cadeiras e fazer uma super comida, e você tentando viver de máscaras. Já parou para pensar em ter alguém que não precisa te ligar, simplesmente aparece na sua casa para tomar um café e está tudo bem, senta aqui, eu estava precisando mesmo que você viesse aqui qualquer dia, que bom que você chegou. Onde ele conhece as suas dores, onde essa pessoa te conhece de uma maneira íntegra e que pode te ajudar a fortalecer o teu interior e se tornar cada vez mais verdadeiro. É possível viver assim. O que eu estou dizendo para você nessa manhã é que é possível viver assim. Inclusive, essa é a proposta bíblica de Deus para as nossas vidas como igreja. Sermos verdadeiros, termos amizades profundas, amizades redentivas, amizades curativas, amizades que nos suportam, no sentido de ser suporte para as nossas vidas, e vivermos o Evangelho uns com os outros sem máscaras. E aí a Bíblia diz que existem 2 resultados desse tipo de relacionamento íntegro, honesto e transparente. O primeiro resultado, pode passar para mim, por favor, Aninha, é que quando andamos na luz, nós temos comunhão. O texto bíblico diz, nós temos comunhão uns com os outros. 1 João 1,7. A palavra grega para comunhão é uma palavra famosíssima chamada koinonia. O que é koinonia no grego koiné? Koinonia é uma associação profunda. Koinonia é um relacionamento mútuo e profundo. É uma associação extremamente profunda de amizade, onde os seres se misturam em amor, em jornada, em caminhada, sabendo que fazem parte de um mesmo corpo. Isso é koinonia. E aí eu vou te falar uma verdade. Nós simplesmente fomos feitos, desenhados por Deus para essa existência mútua. Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez para a koinonia. Deus nos fez para termos amigos. Deus nos fez para compartilharmos a vida em todas as suas nuances, em todos os seus cheiros, em todas as suas cores, em todas as suas direções, criados para o que eu vou chamar de glória da interpessoalidade. Você foi criado dessa maneira, para a glória dos relacionamentos, do interpessoal, da interação. Ah, pastor, mas eu já tenho 35 anos, eu já fiz todos os amigos que eu tive que fazer nessa vida, hoje eu não faço mais nenhum. Não é assim. Não é assim. Ninguém consegue viver em solidão. Ninguém foi criado para viver em solidão. Nem para o individualismo, nem para a extrema particularidade, não. O resultado da sociedade individualista atual é puramente o egocentrismo. Porque aí você vai falar assim, mas as pessoas preferem viver sozinhas. Por que hoje as pessoas afirmam que preferem o individualismo? Por puro egoísmo. A sociedade do eu individualista é um reflexo do pecado. Então, essa síndrome, da vida de aparências, ela se tornou algo tão comum que essa vida de aparências, ela já engoliu toda a sociedade e as pessoas não sabem mais apreciar umas às outras, as pessoas não sabem mais interagir umas com as outras, as pessoas só sabem usar as pessoas só sabem impressionar ou se preocupar excessivamente com a sua autoimagem. E aí a vida segue num esconde-esconde de erros e pecados, e ao mesmo tempo a emulação de uma vida totalmente fake, uma vida totalmente falsa, uma vida que eu quero mostrar para outras pessoas, mas sem que elas conheçam a vida real que está aqui no meu coração. Isso vai contra a nossa essência, porque o ser humano foi criado para a glória da comunhão. Nós sentimos a necessidade de estarmos unidos a alguém. Mas como está em escuridão, a sociedade está em escuridão, mas como as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus e que não conhecem a glória da interpessoalidade estão em trevas, elas não conseguem compreender esse sentimento que existem nelas. E aí o que acontece? A única opção é atrás de busca idólatra. Então, onde ela vai tentar suprir essa falta que ela sente de uma união verdadeira e transparente? Vai buscar na idolatria, seja na busca de prazeres sexuais, de
todo tipo de distorção, seja no excesso de álcool, seja no excesso no abuso de drogas, seja na construção de plataformas fakes nas mídias sociais. Então eu vou emular uma falsidade para que outras pessoas admirem, para que outras pessoas me sigam, para que eu tenha pelo menos uma sensação de que eu tenho algum tipo de relacionamento. E tudo isso, todas essas ações, que na verdade mais destroem as nossas vidas, tem como causa um desejo por relacionamento verdadeiro e autêntico, mas que não foi desfrutado, e aí foi distorcido em buscas idólatras. Qual que é a resposta para as nossas vidas? A resposta é comunhão. A verdadeira comunhão de quem anda na luz. E quem anda na luz, e a luz traz toda a sujeira, né? Você quer limpar um quarto, você não consegue limpar um quarto na escuridão, você tem que acender a luz. Você acende a luz, você vê aquela bagunça, você vê aquela sujeira. Só que quem anda na luz, já não mais se preocupa com aparências. Por quê? Porque quem anda na luz quer se relacionar com o coração verdadeiro da outra pessoa. Não importa o que ela fez, o que ela deixou de fazer, eu quero me relacionar com esse coração verdadeiro, transparente. Então essa é a comunhão que Cristo Jesus oferece. Essa é a comunhão que Cristo Jesus nos ensina a termos uns com os outros. É a comunhão da mesa. É a comunhão da sinceridade. É a comunhão do estarmos juntos. É a comunhão de, não, você não está atrapalhando. Sabe, para todo mundo que a gente conversa, agora para todo mundo que a gente liga, para todo mundo que a gente se encontra, a gente já chega pedindo desculpa, eu estou te atrapalhando? Peraí, que amigo que atrapalha? Tá certo que às vezes eu vou sem avisar na casa do Onofre e ainda exige um café, né? Mas eu acho que eu não estou atrapalhando ali, né? Eu chego sem avisar, eu aperto a campainha, e estou lá, e pergunto, tem café? A Tarsília fala, peraí, pastor, já vou fazer. Vou comprar essas coisas. Não precisa, é só o cafezinho preto está jóia. Isso é verdadeira amizade. Não é tipo, estou te atrapalhando? Não está atrapalhando, amigos não atrapalham. Amigos não atrapalham. Então é a mesa, é o estar juntos, compartilhar corações, rirmos juntos. Eu lembro que eu tinha um amigo muito próximo na fase de estudos, tanto do ensino médio quanto da faculdade, e a gente vivia junto, tanto no ensino médio quanto na faculdade. E eu lembro de cenas de que a gente almoçava, cada um na sua casa e tal, e aí depois ou eu ia para a casa dele sem avisar, ou ele ia para a nossa casa, para a gente assistir Globo Esporte juntos. E às vezes a gente não tinha papo nenhum, a gente sentava no sofá, assistia o Globo Esporte juntos. Terminava o Globo Esporte, falou, mano, falou. Não falava mais nada. Eu poderia ter assistido o Globo Esporte na minha casa? Poderia. Ele poderia ter assistido o Globo Esporte na casa dele? Poderia. A gente tinha nenhum assunto? Não tinha. A gente conversou sobre alguma coisa? Não conversou. Mas só o prazer de estarmos juntos, vendo a mesma coisa ali, fazia diferença. Isso é amizade. Isso é amizade. Então, o fato de estar junto, admirando uma bela praia, o fato de você estar junto, fazendo um churrasco no parque. Eu sei que tem gente que não gosta de fazer churrasco no parque, que não pode lavar as mãos, né? Mas você está junto ali, você está fazendo uma caminhada, você está admirando, você está compartilhando a dor. A dor. A dor. A dor de uma tristeza é dividida quando sabemos que temos pessoas ao nosso lado. Às vezes nós estamos carregando fardos pesadíssimos, e são fardos impossíveis de serem carregados na individualidade. Aí quando a gente tem um amigo cristão, quando a gente tem uma amiga cristã, a gente sabe que ele está orando por mim, que ela está orando por mim, e aquilo fica mais leve. Ela liga, ei, está tudo bem, você está precisando de alguma coisa? Eu estou orando por você. Eu sei que você está passando, conta comigo. A alegria é dobrada quando nós temos pessoas para celebrar junto com a gente. Ganhei uma promoção, pastor. Pastor, eu troquei de carro. Vamos celebrar, vamos. E aí você sabe, você compartilha com o amigo, você sabe que ele está se alegrando com você, porque é amigo de verdade, não está com inveja. Eu ganhei uma viagem para Nova York, legal, vamos celebrar junto, vamos se alegrar. Poxa, eu ganhei isso, eu estou feliz com isso, vamos celebrar juntos. Não tem inveja, não tem ciumeira, é puramente o compartilhar da alegria. E aí a alegria é dobrada. Esse é o primeiro resultado de quem ousa andar na luz, comunhão.
transparência da luz. O segundo resultado é esse. Nós temos a purificação. No mesmo versículo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente refletiu isso com mais profundidade semana passada, quando nós conversamos sobre a doutrina da justificação. Purificados pelo sangue de Jesus, nós temos vida plena, eterna e abundante. O que é purificação? Purificação, no sentido bíblico, no sentido tanto do Novo Testamento, porque ele faz referência ao Antigo Testamento, tinha a ver com os banhos de limpeza, com os banhos de purificação, com os banhos cerimoniais de se tornar puro para um momento de culto, para um momento de oferta, para algum momento específico. E a carta aqui está utilizando esse significado, dizendo que o sangue de Cristo Jesus nos purifica, nos faz cerimonialmente limpos. Quando a minha filha Isabela tinha uns 3 ou 4 anos, ela era bem pequenininha, a gente ia para a praia, aí ela gostava só de ficar na areia, brincar na areia e tal, montar as coisas e fazer castelinho e por aí vai. E a gente sempre levava uma daquelas piscininhas inflável, tal, enchia de água, óbvio, né? Era eu que tinha que ir com aqueles baldinhos mini. Ai, como fui... na primeira vez, eu comprei um conjunto de pazinha para ela, e aí, quando cheguei na praia, eu vi que eu tinha que encher uma piscina inflável com aquele baldinho, né? No outro dia, passei no mercado, comprei um balde de lavar roupa mesmo, muito mais fácil, né? Pegava e enchia lá, só que ela ficava brincando ali na areia. Entrava ali, brincava na areia, entrava ali, brincava na areia, rolava na areia, mergulhava na areia, comia areia. Era uma menina areia, né? Uma Isabela a milanesa, né? E aí, na hora de ir embora, estava aquele ser, com areia no ouvido, areia no cabelo, areia no corpo, e tipo, vamos embora, papai. Falei, como é que eu vou pôr esse serzinho aqui no carro, né? Tipo, se sacudir, né, dá para trazer uma caixa de areia. E, ao mesmo tempo, aquelas duchas de praia, né, que cai 5 gotas na pessoa, né, não ia resolver, e em um sabonete ali, a pior coisa, né, ia grudar tudo. Aí o que eu fazia? Aquela piscininha que eu enchi com muito esforço, falava, Isabela, fica paradinha aqui. Aí pegava a piscininha e jogava toda a água nela, assim, de uma vez só. Assim, aí ela limpava. Aí ela estava limpa. Não completamente, obviamente, mas para entrar no carro, né? O Evangelho funciona de maneira semelhante. Semelhante. Nós somos purificados de uma vez por todas, limpos de uma vez por todas, através do sangue de Cristo Jesus. E talvez você esteja se perguntando, como que o sangue de Cristo Jesus nos purifica? Todos nós nascemos em pecado, todos nós cometemos pecado, e para que nós tivéssemos reconciliação e paz com o nosso Criador, nós precisaríamos e precisamos de uma efetivação da justiça sobre as nossas vidas. Então, na lei do Antigo Testamento, quando você lê a sua Bíblia aqui no Antigo Testamento, você vai ver que Deus estabeleceu que o sangue derramado de um cordeirinho possibilitaria a remissão de pecados e a purificação de pecados. Existiam momentos específicos para isso, existia um grande momento, que era o momento da Páscoa, onde o povo de Deus era purificado do pecado. E esse sangue apontava, de um cordeirinho, apontava para o sangue de Cristo Jesus. Então, o sangue que depois foi derramado na cruz no nosso lugar. Ou seja, nós tínhamos perdido a vida, e então o próprio Cristo Jesus oferece a sua própria vida para que através do seu sangue todos nós tivéssemos perdão de pecados, paz com Deus e vida plena. Ou seja, é uma transação substitutiva. Jesus morre no nosso lugar e o sangue dele derramado na cruz perdoa, purifica, lava e limpa o nosso ser dos pecados. E isso gera vida. Então é dessa forma que o sangue de Cristo nos purifica. Jesus estava limpo. Ele foi tratado como sujo, para que eu que estava sujo fosse purificado e limpo através do sangue do Cordeiro. Então não é o nosso caminhar na luz, não é os nossos próprios esforços na santificação que nos purificam, mas é o sangue de Jesus que nos purifica. Quando lemos esse texto bíblico, nós lembramos disso, que andar na luz é lembrar que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Muitas vezes a gente não consegue escapar de uma sensação opressiva de sujeira da alma. Não sei se já aconteceu isso com você, aquela sensação de que parece que você não está limpo o suficiente. Eu joguei aquele balde de água
na Isabela, tirei toda a areia, mas ela fala, papai, eu ainda estou com areia no cabelo. Papai, sabe essa sensação que às vezes a gente tem? Eu ainda estou meio sujo. E muitas vezes isso acontece ou pela nossa própria ação, muitas vezes pecaminosa, ou por muitas vezes nem foi por causa da nossa ação, mas foi por abusos que nós sofremos nas mãos de outras pessoas, e aí isso nos traz um sentimento de que nós estamos sujos, de que nós estamos rejeitados, de que nós somos nojentos. Só que quando você anda na luz, você é lembrado de que você foi purificado, de que você foi enxaguado, que você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, a ponto de você estar perfeitamente limpo e incapaz de se sujar novamente. E aí não são as suas memórias que te definem, não são as suas ações que te definem, não são os seus erros que vão te definir, mas sim Cristo Jesus, aquele que te purifica de todo o pecado. O texto diz todo o pecado. Não são partes do pecado, não é o último pecado, mas o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo pecado. Quando você anda na luz, obviamente você pode cair em pecados. Ninguém aqui se tornou perfeito, não ainda, mas sim na volta de Cristo Jesus, nós nos tornaremos perfeitos com Ele. Então nós continuamos errando, só que o sangue de Cristo Jesus nos perdoa de todos esses pecados e nos fornece justificação constante, a ponto de você entender que nós que andamos na luz, já não há mais condenação, porque nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo. Eu sei que isso talvez não é fácil de acreditar, que nós estamos completamente purificados, mas a palavra de Deus nos chama a darmos esse passo de fé. A palavra de Deus nos chama a acreditarmos e entendemos que as promessas de Cristo Jesus, mesmo que elas desafiem os nossos próprios sentimentos, elas são reais, elas são efetivas, elas são concretas, elas não falham. E quando nós fazemos isso, quando nós damos esse passo de confiança, quando nós ousamos acreditar que, de fato, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e falamos isso para nós mesmos, essa verdade vai criando raízes em nossos corações. E nada pode tirar essa verdade dos nossos corações. Porque essa não é a minha verdade, essa não é a sua verdade, essa é a verdade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E Ele não falha. Comunhão e purificação, esses são os resultados de quem anda na luz. Você tem comunhão, você tem purificação. Concluindo, andar na luz é dissipar todo tipo de trevas, mentiras e falsidades. Deixe as máscaras, deixe a preocupação com a autoimagem, deixe a individualidade egocêntrica e viva para a glória da interpessoalidade. Compartilhe a vida uns com os outros. Você quer ser feliz? Vamos lá, agora você pode responder. Quem aqui quer ser feliz? Levante a mão. Oxe, pastor, que pergunta mais óbvia, né? Claro que nós queremos a felicidade. Pois bem, se do nosso texto bíblico a gente voltar um versinho antes, olha só o que diz lá em João 1:4, 1 João 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E ele está falando de uma alegria compartilhada. Ele está falando de uma alegria repartida, uma alegria distribuída, uma alegria multiplicada, alegria que é nossa, alegria que não pode ser apenas do eu, porque é corpo, porque é comunhão, porque é o nós. Creia no Evangelho. Encontre. Se você ainda não tem um amigo cristão de confiança, encontre. Vá intencionalmente. Desenvolva essa amizade. Alguém que você possa criar um ambiente de honestidade, onde você possa confessar os seus pecados, onde você pode compartilhar a sua vida de maneira leve, e então veja essa vida florescer sem julgamentos, porque ela já foi banhada pelo sangue purificador de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo todas as coisas ficarão bem. Amém? Lições práticas de vida. O que a gente vai fazer a partir dessa reflexão? Se mova da teoria acreditada para a realidade sentida.
Move sua vida, coloca intencionalidade, ação. Você tem a teoria, você tem o texto bíblico, você acredita nisso, agora começa a colocar isso em ação. O sangue purificador de Cristo Jesus é real para nós. Creia nisso, viva a verdade de que o sangue de Cristo Jesus já purificou a sua vida, tá? Segundo ponto, segunda lição, fale sobre seus pecados com um irmão. Fale para que haja cura, para que haja restauração, no ambiente de confiança, no ambiente de fidelidade, no ambiente de transparência. Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você confia em Deus o suficiente para falar sobre a sua pecaminosidade a outro cristão, os canais do teu coração são abertos para se sentir perdoado. Aí a cura. Longe do orgulho, longe das aparências, longe da vida fake, cria-se um espaço seguro para a cura. Então, fica o desafio. Essa semana, se você ainda não tem uma pessoa assim, procure alguém confiável em quem você possa compartilhar as suas lutas, as suas dificuldades. Experimente, então, a purificação e a comunhão de Cristo Jesus, que nos faz um como a grande família da fé. Amém?